Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de compartilhar hoje com os irmãos um breve estudo sobre a palavra misericórdia. É uma palavra que nós usamos muito. A palavra misericórdia, a etimologia da palavra, quer dizer, a origem da palavra. A palavra misericórdia vem do latim. É a união de duas palavras, misere, alguns colocam miseratio, misere, relacionada à miséria, pobreza, e cordis, que significa coração. Uma pessoa cordial é uma pessoa que trata bem as pessoas, que trata as pessoas com coração, né? Com sentimento, com gentileza. É essa a ideia. Então, misericórdia. Significado da palavra misericórdia. A palavra misericórdia pode ser traduzida por coração que se debruça sobre a miséria humana, ou seja, um coração compadecido. Miséria, miseris, né? Miséria, miseratio, miseris, misere e cordis. Miséria, coração. É quando a pessoa, ela olha a situação da outra pessoa, do próximo, e vê aquela pessoa abatida, triste, destruída, com problemas, angustiada, desesperada. E aquela pessoa, ela coloca no seu coração a miséria dela. Então ela sente o que aquela pessoa está sentindo, ela se compadece daquela pessoa. Então é nesse sentido. Então a pessoa coloca a miséria que a outra está passando, ela coloca no coração dela e ela vai ter misericórdia, ela vai ajudar aquela pessoa. É nesse sentido. Então, significado da palavra miséria, da palavra misericórdia. A palavra misericórdia pode ser traduzida por coração que se debruça sobre a miséria humana, ou seja, um coração compadecido. Então, o importante é nós entendermos que a palavra misericórdia, ela é formada por duas palavras, misere, miseratio, pobreza, que significa pobreza, miséria, e cordis, que é o coração, misericórdia, o coração colocado na miséria do outro. Aí você sente o que o outro está sentindo, você se compadece dessa pessoa. O item 3, a matéria está na descrição do vídeo. O que é um coração misericordioso? O coração misericordioso sente a situação de flagelo, dor, desespero, angústia, necessidade que o próximo está vivendo e sofrendo. E ele se compadece de sua miséria espiritual e até mesmo da miséria material. Às vezes a situação é uma situação espiritual, emocional, é mais nessa área. Às vezes não tem nada a ver com... Às vezes a pessoa tem até recursos financeiros, mas ela está numa miséria espiritual, numa miséria emocional. Então é nesse sentido. E às vezes pode ser também na parte material. Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela situação de desgraça ou de miséria na qual se encontra o próximo. Ter compaixão é ter a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente, aproximar os seus sentimentos dos sentimentos de alguém que esteja sofrendo, demonstrando solidariedade. Esse sentimento de procurar sentir e entender o sofrimento do próximo se chama empatia. O que é empatia? Empatia, imagine uma pessoa passando por um problema, qualquer que seja a natureza desse problema. Aí você usa de empatia, você se coloca no lugar dessa pessoa. Poxa, fulano de tal está passando por tal situação, assim, assim, assim. Seja um problema de desemprego, seja uma enfermidade, seja um problema de saúde, seja o que for. Nossa, e se fosse comigo, como eu ia reagir? E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente compreende que às vezes a pessoa ela tem uma reação que não é muito agradável, mas a gente acaba compreendendo a situação dela.
E aí a gente fala, e se fosse comigo, será que eu ia reagir da mesma maneira? Ou será que eu ia reagir de uma forma diferente? Será que eu ia saber lidar bem com a situação? Então, a empatia é isso, é quando você se coloca no lugar da pessoa para procurar compreender a luta dela, a dificuldade dela, o sofrimento dela. E aí você coloca nela, no seu coração, a miséria que ela está sentindo. Aí você acaba tendo misericórdia dela. Então, aí se diante daquela situação você puder estender a tua mão de alguma forma, numa atitude de misericórdia, aí você vai atender, você vai ajudar, né? Número 4, misericórdia e perdão. Conceder misericórdia é perdoar por bondade, sem que o outro mereça ser perdoado. Deus nos perdoa os pecados, né? Ele perdoa as nossas faltas cometidas. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Então aqui agora já é misericórdia relacionada ao perdão. Não é uma misericórdia de você se compadecer, de você ajudar, mas às vezes é uma misericórdia mais relacionada com o perdão. Dependendo da situação, a misericórdia vai ser nesse sentido, de você perdoar, de você compreender a pessoa. Alguns sinônimos de misericórdia: compaixão, piedade e clemência. Número 6, misericórdia é um atributo comunicável de Deus. Nós temos ensinado aqui que Deus tem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Atributos não comunicáveis de Deus são aqueles atributos que ele não compartilha com o homem. Eternidade, né? Ele sempre foi eterno. Onipotência, onipresença, onisciência. Então são atributos que Deus ele não compartilha com o homem. Mas tem os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha com o homem. Santidade, ele disse, sede santo porque eu sou santo. Amor, ele disse, amai-vos uns aos outros. Misericórdia, Jesus, eu vou ler aqui, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verdade, né? A gente tem que ser verdadeiro. Justo, a gente tem que ser justo, Deus é justo. Então, justiça, verdade, misericórdia, bondade, amor, são atributos que Deus ele compartilhou com o homem. Então, misericórdia é um dos atributos comunicáveis. Deus é misericordioso e ele quer que sejamos misericordiosos também. Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, irmãos, esse é o breve estudo que eu gostaria de compartilhar. Eu acho importante a gente saber a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra que veio do latim, que ela é formada de duas partes, né? Misere, miseratio e cordis. Isso significa miséria e coração. Você coloca o coração na miséria da pessoa, se colocando no lugar dela, sentindo na empatia, né? Você faz numa atitude de empatia, você se coloca no lugar dela, compreende a situação dela e se compadece dela. E perdoa, né? E ajuda. E aí nós falamos também da misericórdia e o perdão, né? Os sinônimos de misericórdia, compaixão, piedade e clemência. E misericórdia é um atributo comunicável de Deus, ou seja, atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com o homem. E falando em compartilhar, compartilhe esse estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.